temos conhecimento e recursos para essa missão. O que nos falta talvez seja a vontade, o empenho por parte do poder político de realmente lutar contra essas catástrofes que estão nos atingindo. Senador Pedro Simão, permite uma observação? Essas estiagens afetaram igualmente, ou talvez com intensidade menor, mas não tão menor, o estado de Santa Catarina. E nós criamos lá um programa baseado numa observação que fizemos em Israel. Numa das visitas que fizemos a Israel, nós visitamos Masada. Acredito que Vossa Excelência também tenha estado lá. Casualmente, uma delegação do governo do Rio Grande do Sul hoje está lá fazendo a visita que Vossa Excelência está se referindo. Um platô na região do Mar Morto, que na verdade não é um mar, é um lago, tá? E no deserto da Galileia. Lá em cima desse platô, os judeus construíram uma fortaleza que virou uma civilização. Lá não tem água, a chuva é mínima. No entanto, lá cresceu uma civilização que os romanos consideravam, inclusive, uma ameaça à dominação das legiões naquele país. E os romanos, então, tomaram Masada, mas depois de anos de assédio, e os judeus, para não se entregarem, se suicidaram a todos, escapando apenas uma mulher que se escondeu onde? Se escondeu numa cisterna. Por que Masada foi uma civilização florescente? Porque os judeus de Masada captavam a água da chuva e a acumulavam em cisternas. Ora, eu lancei esse programa em Santa Catarina, Água da Chuva, e estimulei os agricultores, principalmente os pecuaristas de frango e de suíno, criadores de frango e de suíno, que colocassem uma rede de captação da água da chuva e reservamento em cisterna. Fizemos um projeto baratíssimo, com R$10 mil financiados pelo Banco do Brasil. A longo prazo, para pagar em 10 anos, o agricultor poderia armazenar 1 milhão de litros d'água. Levei esse programa ao nosso caro ministro Mendes Ribeiro, que pretende transformá-lo num programa nacional. E eu acho que, mais que cisternas, até porque nós temos o aquífero Guarani em território gaúcho, catarinense, paranaense, paraguai, mas mais que cisternas, o programa da Água da Chuva poderá ser a solução para resistência às estiagens, principalmente para quem cria gado, para quem cria frango, para quem cria suíno, que é um grande número, talvez o maior número de agricultores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, para que possam fornecer água a seus animais durante a estiagem. E para que, a partir daí, se crie um grande programa de irrigação. Cumprimento Vossa Excelência pelo discurso importante que faz nessa manhã. Eu estou a par do trabalho que Vossa Excelência fez quando governador e fiz várias referências dessa tribuna, pela importância e pelo significado, que é exatamente esse que Vossa Excelência está dizendo. Quando eu fui governador do Rio Grande do Sul, lá se vai não sei quanto tempo, eu criei um programa. Porque nós temos que acrescentar. Um dia nós vamos ter que fazer essa análise. Me desculpe, meu querido líder paulista. Nós elogiamos e endeusamos os bandeirantes com muita justiça. Foi belíssimo o trabalho que eles fizeram.
Mas não fica atrás o trabalho dos gaúchos que saíram do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Norte, Amazonas, o Brasil inteiro. 1.300.000 gaúchos. 1.300.000 gaúchos. O que tinha de melhor? Eu dizia na tribuna da Assembleia Legislativa, a nossa melhor matéria-prima, a terceira geração daqueles que vieram da Itália, que vieram da Alemanha, e aprenderam a viver, a lidar, a conviver com a terra. Saíram para o Brasil. E modéstia aperta, essa transformação, essa revolução, essa transformação no Centro-Oeste, na revolução agrícola celeira do mundo, os gaúchos fazem parte. A começar pelo nosso Mas em compensação, Blairo Maggi. A começar por ele. O Maggi, isso aqui, família Maggi, o tio-avô dele foi meu colega de aula em Caxias do Sul. Colega de aula de Caxias do Sul. Família Maggi lá no Rio Grande do Sul. E vieram, ficaram bilionários. Os grandes frigoríficos de Santa Catarina, Sadia e o Perdigão, saíram do Rio Grande do Sul. Perdigão, Seara, Chapecó, todos gaúchos. Saíram do Rio Grande do Sul e foram lá adiante. E essa gente veio embora. E eu era deputado estadual, o governo era o Trinquês. E o governo da República fez um trabalho importante. Fez um processo de quase que eu diria igual ao que Dom Pedro II fez quando trouxe os italianos, os alemães, lá no final do século 1800 e que vieram para nós. Pegou os gaúchos e levou para lá, dando terra ou distribuindo, e eles vendiam um pedaço de terra aqui, compravam um pedaço 100 vezes maior lá e levaram o projeto. Mas o Rio Grande do Sul ficou uma desgraça. O Rio Grande do Sul ficou um abandono. E nós fomos de um azar, Deus o livre, de um azar, esse é o termo, porque a biotecnologia chegou 10 anos depois. Porque aqueles terrenos que ficaram, o problema dos agricultores eram aqueles gringos, aqueles alemães com 10 filhos, e que tinham um bolo de filho para cuidar, para trabalhar na terra. Mas, de repente, era muito filho para pouca terra. E a terra precisava, o rendimento era muito pequeno. Hoje, com 10 hectares, isso faz fortuna. Tem aqui a produção feita de produtos aqui em Brasília, que com 3 hectares, ele tem um restaurante Flor da Serra, e, no entanto, com 3 hectares ele produz, como é o nome do... Não me lembro agora qual é o produto. Exporta para o mundo inteiro e ganha muito mais nessa produção do que outra coisa. Mas nós chegamos tarde, porque naquela época não tinha biotecnologia. Quando eu fui governador, nós criamos um projeto de microaçude e de plasticultura. Singelo, microaçude e plasticultura. Por exemplo, Caxias. Caxias, os colonos vieram embora. Os agricultores, colonos, vieram embora. E os gringos de Caxias, os caras mais ricos, compraram para fazer sítio. Então, sítio e mais sítio e mais sítio em Caxias. Mas sítio diz que tem 2 horas, que é bacana, quando tu compra e quando tu vende, porque dá um gasto enorme. Então, sítio é muito bom para quem é muito rico. Mas quem não é muito rico é muito difícil. O gringo de Caxias, muito competente, topou. Pegou os seus 15 hectares, 20 hectares, 30 hectares, aproveitou o projeto, fez o microaçude, fez a plasticultura e começou a plantar. Aí plantou e dava fruta, vegetais, alface, tomate de montão. Quando eu vi lá em Porto Alegre a Ceasa, era tudo dominado, era uma ditadura. Eles estavam escravizados com o preço. O que eles fizeram? Fizeram as cooperativas dele, compraram caminhões e levaram lá e botaram do lado da Ceasa, ali na frente, acamparam e venderam o produto dele. Caxias, uma cidade industrial, eminentemente industrial, é a maior fornecedora de produtos agrícolas da Ceasa. É a maior fornecedora.
Veja como o projeto dá certo. Rogério Porto, o rapaz que eu coloquei, que aliás apresentou hoje um projeto sensacional. Hoje, a terra não é importante, o tamanho da terra. O tamanho da terra não é importante. O importante é a biotecnologia. Então é instruir, é orientar. Por exemplo, se nós tivermos o microaçude e a plasticultura, o efeito da estiagem é praticamente nenhum. Porque aí ele estará preparado para isso. Ele estará ali com açude, ele estará preparado. E a produção não leva não sei quanto tempo para produzir. É 2 meses e está tudo pronto. Eu, quando fui ministro da Agricultura, e aliás o Sarney me deu uma força extraordinária nesse sentido, a Embrapa tinha recém-criada. E havia uma guerra contra a Embrapa. Primeiro para não criar. E depois uma guerra contra a Embrapa, porque a Embrapa se criou. E para se criar, ela fazia entendimento com grandes empreiteiras, com grandes empresas agrícolas, que é quem tinha dinheiro, quem podia fazer. Ela não tinha verba, não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha técnica, não tinha coisa nenhuma, como é que ela ia adiante? Aí queriam extinguir, foi uma guerra para fazer. Nós fizemos a coisa, o presidente Sarney topou a sede própria da Embrapa, levou um pau danado, mas um troço ridículo fazer uma sede. Hoje a Embrapa é uma empresa mundial. Quer dizer, tira a Petrobras e tira a Vale do Rio Doce, a Embrapa é a empresa do Brasil mais conhecida no mundo inteiro. E ela faz isso, ela tem condições de fazer isso. Então nós temos condições de transformar essas questões. E o que é mais importante, meu querido presidente, essas condições aqui é de rendimento. Em primeiro lugar, tu perde os gastos enormes. Em segundo lugar, tu tem o rendimento ao mesmo tempo. Eu encerro meu pronunciamento listando as 10 recomendações da Organização das Nações Unidas para que as nações lutem contra a desertificação e contra os efeitos da seca. São 10 recomendações que valem para o mundo inteiro e valem, portanto, para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. Diz a ONU: 1. O combate à seca deve ser encarado conjuntamente pelos governos, comunidades locais e donos da terra. 2. As estratégias contra a desertificação serão integradas às políticas de desenvolvimento sustentável. 3, está aí o senhor que é relator, novamente, está aí a sua matéria para Vossa Excelência. 3. As medidas preventivas devem ser aplicadas nas terras ainda não degradadas. 4. Entidades de estudo sobre climatologia, meteorologia e hidrologia devem ser fortalecidas. 5. Quadros institucionais que trabalham na área precisam ser qualificados. 6. O acesso das populações à informação e tecnologia adequadas será ampliado. 7. A integração entre organizações não governamentais, populações locais e os detentores dos recursos deverá ser incentivado. 8. É necessário criar sistemas de alerta rápido e mecanismos de ajuda às pessoas deslocadas por razões ambientais. 9. É fundamental constituir sistemas de segurança alimentar. 10. Os governos devem desenvolver programas de irrigação destinados ao apoio à agricultura e à pecuária. Fazendo isso, fazendo o mínimo, fazendo o necessário, vamos fazer o indispensável para proteger o presente e o futuro de nossa gente no nosso Rio Grande do Sul e no nosso Brasil. Era isso, presidente, o que eu tinha a dizer sobre essa matéria. Encerro. Mas não posso... Nobre senador Pedro Simão, já que Vossa Excelência citou a Embrapa, há uma outra ação muito importante relativamente a essa nova realidade objeto, ou melhor, essa nova realidade consequência das mudanças climáticas que houveram nos nossos estados. Santa Catarina, por exemplo,
A região onde hoje é pastagem, onde hoje é agricultura, era coberta por florestas, onde predominavam as araucárias brasilienses. Tá? E evidentemente que a devastação, promovida sobretudo pela Lumber americana, né, que montou no Planalto Norte catarinense a maior serraria do mundo na época, onde o presidente Theodore Roosevelt, inclusive, veio visitar, né, onde nasceu um dos astronautas que conquistou a Lua, que pisou na Lua. Né, com a devastação, evidentemente, que houve uma mudança climática, o mesmo deve ter ocorrido no Rio Grande do Sul. Mas o que é importante é o estudo biológico, um estudo para verificar espécies mais resistentes a essas novas condições climáticas. Tá? Quer dizer, não adianta insistir em plantio de espécies que não resistem ao rigor do clima. Então, essa é a nova fronteira que se cria na tecnologia agrícola para a resistência a essas mudanças climáticas. Por exemplo, nós determinamos a EPAGRE, que é a nossa Embrapa, estudo para propiciar plantio de maçã em clima menos frio, ou seja, há uma tendência à redução do frio, mesmo no Planalto Serrano Catarinense, onde se registraram agora temperaturas abaixo de zero, 5 graus, 6 graus, mesmo ali há uma tendência de aquecimento. Tá? E a IPAGRE já está estudando espécies de maçãs que possam ser cultivadas com um clima menos frio no futuro. O remédio existe. Hoje no mundo a biotecnologia ela é total. E modéstia à parte, o Brasil está num bom lugar, com a Embrapa num bom caminho nesse sentido. A Embrapa já tem feito milagre. Eu me lembro quando o gaúcho vaidoso achava que o arroz agulhinha, esse especial que todo mundo quer, era só no Rio Grande do Sul. Então, hoje o Mato Grosso produz 2 safras de agulhinha, 2 safras por ano. E com irrigação natural, não precisa de irrigação. A irrigação natural, que nós lá não gastamos uma fortuna, a nossa agulhinha sai um preço altíssimo, porque a irrigação é artificial, tem que ser feita, aqui ela é natural. E são 2 safras e o arroz igual ao milódico nosso. Então isso está se espalhando. Eu tive no outro dia, ali no Mato Grosso, aliás, só gaúcho, Lucas do Rio Verde, e o prefeito, que é o terceiro